A estrada onde vou agora, onde se encontra o Sr. Jorge e o Sr. Armando. O Sr. Jorge era pastor nos anos 60 e o Sr. Armando era moleiro. Esta estrada é conhecida pelo Caminho das Azenhas. Há décadas que não era limpa. Está a ser desbravada, limpa e zelada por um conjunto de voluntários. Todo este caminho que nós vamos ver tinha silvas até 2 metros de altura, estava completamente intransitável e há décadas que as pessoas de Bragança não iam até lá. Hoje já tem visitantes de vários pontos do país e também visitantes internacionais. É com um grande orgulho e um quentinho no coração que hoje, em nome dos voluntários, vos mostro que este caminho já está com mais novidades, com boas novidades, desde o primeiro vídeo em que vos apresentei este projeto. Vamos então ter com o Sr. Jorge e o Sr. Armando para um importante testemunho, um importantíssimo testemunho sobre este caminho das Azenhas nos anos 60. Que idade é que você tinha, Sr. Armando? Tinha 14 anos. 14? 14, eu nasci em 46. E você, Sr. Jorge? E eu tinha 11 anos quando vinha para aqui com as cabrinhas. Ora, 11 anos eu nasci em 51, portanto 62. Então é tudo da década de 60, então. 62 por aí, Pronto. exatamente. Eu vinha para aqui com as cabrinhas, depois de carreirinha, baixo, e depois ia encontrar a Sra. Bárbara lá embaixo na Azenhazita, na casinha onde ela vivia. Naquela altura, claro. Naquela altura. Para as pessoas mais novas que vão ver o vídeo, isto é tudo antes do 25 de Abril. Eu passava aqui, esta presa cheia de água, e a azenha, recorda-se se esta azenha estava a funcionar, se não estava a funcionar, isso é o Armando é que sabe explicar, e pronto, e depois ia com as cabrinhas até lá abaixo, vim para aqui várias vezes, e encontrar a Sra. Bárbara, mãe do Lionel, lá embaixo naquela casinha que está em ruínas. E depois voltava para trás porque não tinha seguimento este caminho. Exatamente. Não tinha seguimento? Não tinha seguimento, chegava ali e parava, só passando pela fazenda do Sr. António do Vítor, chamámos-lhe António do Vítor nessa altura. Agora dali para baixo era a Rigueira, só atravessando a Rigueira a pé. Do trabalhar não havia hipótese. A ideia que tiveram foi maravilhosa, no meu ponto de vista. Eu nunca mais vinha aqui se isto não fosse para o ar. Eu nunca mais aqui vinha. Há quanto tempo é que Agora, você não vinha o Armando, aqui? claro, tem aqui a propriedade dele, vai. Mas lá embaixo, eu sempre pensei, aqui há 2 ou 3 anos atrás, ou menos, nunca mais ver aquela azenha lá embaixo, que aquilo era um bosque autêntico. Pois. Antes de ser limpo, aquilo era um bosque. Eu até me senti satisfeito de regressar ao sítio onde eu já trabalhei quando era miúdo, como no tempo dos meus pais. Você emocionou, Sr. Armando? Fiquei assim um bocadinho. É natural? Então não é natural. Pois. Quem nasce nem é filho de boa gente, não é? Pois, claro, pois é. Aqui é a azenha do Sr. Armando. Quantos anos é que tem esta azenha, Sr. Armando? Ora, esta azenha, tinha 14 anos, tenho 76, 62, mais ou menos. Por aí. Ah, foi construída quando... Foi reconstruída, havia só cá umas paredes antigas, só antigas. Depois o meu pai comprou esta propriedade, chamava-la Joaquinita, a mãe da minha prima, Maria do Chico. Maria do Chico e a avó do Tenecas do Camilo. Sim. Foi o meu pai que comprou isto nessa altura, ainda me recordo os números, foram 8 contos naquela altura. E era muito dinheiro nessa altura. Sim, já era dinheiro. Era aqui a parte da azenha, esse bocadinho de terra que está aqui por aí acima. E depois tinha ali só o sítio da presa, mas também foi reconstruída. Depois adaptei aqui fiz este avançado, adaptei um motocultivador a trabalhar com a azenha. Portanto, era mais prático. Tem uma correia que entrava lá para dentro, tem uma poli lá dentro que fazia movimentar as boches.
escusava de ir já para o moinho, ainda está ali o veto de transmissão. Tinha aqui muita gente comprar farinha. Aqui vinha algumas, mas mais era em casa, mesmo em casa. Eu fazia aqui ou no moinho e depois lá em casa é que era a venda da farinha. E troca de cereal. Além da venda havia a troca de cereal. As pessoas traziam o trigo, depois era transformado em farinha e depois havia a que nós chamávamos a maquia, que era o lucro lá que nós tínhamos, era aquilo e meio por alqueire. Era assim. Você pode explicar o que é um alqueire para quem O não sabe? alqueire correspondia a 11 kg de trigo. E vinha muitas pessoas de fora aqui para casa comprar-lhe? De vir cá não vinha, mas eu tinha fregueses de fora da terra. Por exemplo, no Valbom, em Casalinho, Casal Velho, por aí. Nós é que íamos à casa das pessoas levar farinha e trazer o trigo. Trazíamos o trigo, transformámos em farinha e depois voltámos a entregar novamente. Você já tinha meio de transporte nesse tempo? Era animais, era burro e mula. Era só a base de animais. Quanto tempo é que você demorava, por exemplo, daqui a Casalinho? Sei lá, aí meia hora se calhar. É mais ou menos por aí, não posso prever. E daqui até à Serra de Cima, de burro, quanto tempo é que vocês demoravam? Aí para aí 3/4 de hora. 3/4 de hora, 1 hora. Pois. 3/4 de hora, 1 hora. Exatamente. E era por carreiros. Pois. Antigamente, no tempo do meu avô António Francisco Barreto, era por carreiros, e mais anterior, não é? Era por carreiros, é que eles levavam os burrinhos e os carreiros estavam tudo limpinho, estava tudo, não havia, agora está tudo tapado. Sem carrasco, né, Sr. Jorge? Sem carrasco, não sou contra o carrasco, mas de qualquer maneira é demasiado em determinados locais. Pois é, nomeadamente no nosso castro. No nosso castro. Aquelas penhas. Tenho muita pena de me ir embora e não ver o castro como... Eu tenho fé, ó Sr. Jorge, eu tenho fé. Eu não desisto. Eu não desisto. Como ele estava há 70 anos quando eu nasci. Pois é, Era só pedra. pois é. É assim. Sabe o que é que falta à malta que manda? É ter um bocadinho de coração e empatia. Se calhar. Aí é que está. Não havia esta estrada que há hoje. Nós chamávamos a estrada, quando vê esta estrada, nós até chamávamos a estrada nova. Esta estrada, salvo erro, foi construída na altura que se formou o quartel em Monte Junto, o quartel da Força Aérea. Pois foi. Isto, salvo erro, em 54. Houve muita malta que lá trabalhou. Depois, mais tarde, trabalhei lá eu, mas isto já foi muito mais tarde, como civil na Força Aérea. Então, Sr. Armando, você pode contar mais um bocadinho como é que isto funcionava? Porque há malta que nunca viu isto. Pois, há muita malta que nunca viu. Pois. Então funcionava, está ali a roda, por acaso ainda está de pé porque o mastro, que nós chamávamos o mastro, que era em madeira, se fosse em madeira já estava podre, os anos que tinha. Mas como eu acabei com o moinho, vamos assim, trouxe o V central do moinho em ferro e adaptei aqui na azenha Assim. a servir de mastro. Por isso é a razão porque ele ainda está a funcionar. Pode funcionar se for preciso. Pois. Lá vê se percebes tu. Pois. Se você quisesse hoje por isto a funcionar, estava... Estava a gente a Ai, que funcionar. espetáculo. É verdade. A gente pode ir Com lá. certeza, para, com para as certeza. pessoas verem. Podem passar. Obrigado. Eu pensava que isto já não funcionava. Sim, se tiver, se for preciso, funciona. Além de estar motorizada, também funcionava a água, falta as calhas, que eram em madeira, essas que não estão, a roda. Agora a roda está pronto, aquilo que eu acabei de dizer, o mostra em ferro é eterno, não é? É o que faz com que ela esteja ainda em pé. Aquele buraquinho passava o tal veio que você estava a falar, é? O V é aquele que passa lá para dentro. Depois naquele buraco, Faz né? transmissão lá para dentro, onde trabalha as entrosgas e os carretes, onde faz a transmissão lá para movimentar as mãos lá em cima. Então e o rio passava aonde? O rio passava, a rigueira passa aqui, ainda como hoje passa aqui ao nosso lado. O que é que havia um desvio lá em cima das águas
para a presa para vir para trabalhar, para a azenha trabalhar. E aquele sítio lá em cima, antes da sua azenha, acumulavam ali a água, não era? Aqui era a presa, chamava-se uma represa quando não dava para trabalhar. A corrente, que nós chamávamos a pé, a corrente da água, já tinha menos pressão, tapávamos a presa até que ela enchesse, depois de cheia, punhamos a trabalhar outra vez, chamávamos nós à pesada. Pronto, quando a água já não tinha, a corrente já não tinha competência para movimentar a azenha, empresava-se a água para depois dar a pressão suficiente para trabalhar. No verão usavam mais isso? No verão não havia, no verão era só no inverno, na parte do inverno. No verão era moinho de vento. Ah, está bem. Pois, eu estava, porque havia pouca água. Era só na parte do inverno, mas havia muito mais água do que há hoje. Claro, muito mais, claro. muito mais. Minha comparação. É. O leito do rio vinha aqui para aí acima. Sim, sim. Até naquela altura, íamos buscar a água que vinha, passava da fonte de forno, havia uma levada que a trazia para aqui. Íamos lá buscar os moleiros, por exemplo, eu, o meu primo, os moleiros, íamos cortar a água para cá, atravessava umas propriedades, os antigos fizeram uma derivação que a água vinha numa valeta e vinha dar aqui à azenha para ter mais quantidade de água. Quanto tempo é que, por exemplo, para fazer 5 kg de farinha, quanto tempo é que era? Dependia das mostras. Pois, periodicamente, tínhamos de picar a mão, isto era, descia-se a mão, voltava-se a mão ao contrário, virado do que estava para baixo, voltava-se para cima, picava-se a mão e onde ela trabalhava em cima, que chamava luposo, era picada periodicamente. E quando ela estava picada de novo, cortava, fazia muito mais rápido a farinha, depois, conforme ia gastando, já cortava muito menos farinha. Quem é que fazia as mós? Fazia as mós eram as pessoas próprias, para isso, o meu pai, que Deus haja, ainda não era moleiro, mas mesmo assim ainda construiu uma. Foi? Sim. Muito difícil, não é? Sim, cortar a pedra toda daquele tempo a picão, e não se podia dar fogo, não se podia abrir fogo, assim, furos, como se faz nas padreiras, porque senão estalava, e a mão tinha de vir inteirinha, e aquilo era tudo cortado a picão, e levava enorme tempo a fazer uma mão, mas recordo-me disso. Eu lembro-me de ver pessoal a fazer as mós no Valcovo. No Valcovo, eu lembro-me, andava a guardar o gadinho e lembro-me de ver lá pessoal a fazer as mós no Valcovo. Exatamente, era onde era a saída do Valcovo, geralmente é do Valcovo. Depois eram transportadas em carros de bois, Valcovo, subiam, Val da Abelheira, Bragança. Exatamente. E depois os seus destinos. Não era assim, irmão? Era exatamente. Há quanto tempo é que a sua azenha não trabalha? Opa! Desde, 79. Estou há 43 Na altura anos. que eu ingressei, na altura em que eu ingressei como civil na Força Aérea Portuguesa, a partir dessa altura é que ela deixou de trabalhar. Até 79, mais ou menos 79. 44 anos então. Oi. O que é que você sente quando olha para a sua azenha? Você vai estar um par nostálgico. Opa, pronto, são recordações que são sempre bem revividas, não é? São recordações que nunca se esquece. São águas que vêm dos terrenos, das poesias, que chama-se as poesias, e da própria serra. As águas infiltram-se na serra, portanto, depois, claro, tem que vir para a parte mais fraca, que é a parte baixa. Em 25 de novembro de 1967, estava eu na tropa, quando veio a enxurrada, que ainda levou um bocado ali embaixo desta propriedade, ali uma ponta ali, e que até lá embaixo na Riba Fria, até levou os salgadores do Zé Saturninho, que entrou lá água nas casas, e foi em 25 de novembro de 1967. Foi um fim de semana
que eu estava na tropineiria e recordo-me que foi um fim de semana que eu estava cá em Fragança, foi um dilúvio, até morreu muitas pessoas nas quintas, morreu em Alenquer, Conselho de Alenquer. Foi. Isso foi 25 de novembro de 67, nunca mais me esqueci. Foi. Isso foi um dilúvio aqui, nesta zona. Abriu uma vala ao lado da casa do Zé Carapau, Lá em cima, que havia um homem em pé lá dentro. e Foi. Se calhar cair aqui ao se calhar cair aqui este lado. longo da areia, parte das casas de Fragança tinham abalado. Era. Meu Deus. Era. Tinha ouvido essa história. É, sim, senhora. É Já verdade. ouvi falar muito, quer dizer. Essa nunca mais me esqueci, nem me esquecerei, até com certeza enquanto tiver vida. A minha mãe já me contou, foi do terremoto. Pois, o terremoto foi em 68. O terremoto não estava cá, eu estava no ultramar. O terremoto foi em 68. Eu tive no ultramar 68, 70, nessa altura eu não estava cá. Foi em 68. Recordo, vi que tinha vindo do pé da minha namorada, da minha mulher, e tinha-me ido deitar e quando foi às tantas a minha mãe ouviu um barulho muito grande e veio à janela. E diz-me assim, mano, chega aqui à janela para ver o espetáculo que vai aqui. Opa, vinha uma força de água da casa do Vasco do José Vicente, que antes da casa havia a almaeira. Sim. Vinha uma força de água que atravessava a estrada de um lado para o outro. Aquilo parecia uma coisa que fora... Até para fazer o que fez. Foi exatamente. Para fazer o que fez, para lá o Zé Carapau. O rio lá em cima ficou tudo tapadinho, de cascalhado. Tudo. Recordo perfeitamente. Tudo tapado. Tudo que veio lá de cima. Ali do lado das Pousias. Não. Para quem pensa que a Serra de Monte não tem água, não tem rio, pronto, aqui está a nossa água. Pois, é verdade. Também acho que é importante para as pessoas novas perceberem que antes vocês só estudavam até 7, 8, 9 anos, não era? Na escola primária. Até a quarta classe. Até a quarta classe. Fiz a quarta classe, tinha 13 anos. Eu fiz a minha, tinha 13 anos, não. 7, chumbei um ano, 7 e 4, 11, tinha 12 anos. Foi mais ou menos como eu também. Eu tinha 12 Eu anos. também chumbei um ano. Ainda era do tempo que podia-se chumbar pessoas. Fiz a quarta classe, fui fazer o exame ao Cadaval. À escola primária do Cadaval. Ai, foi! Foi aí que fiz a quarta. Eu também lá fiz a quarta classe. Também lá A terceira fiz na Chão de Sapo. A terceira fiz aqui. A terceira fiz na Chão de Sapo. E a quarta classe fiz na escola do Cadaval. Era a mulher do Sr. Machado. Ainda me recordo. O nome dela não sei, mas o professor, o marido chamava-se Machado. Fui moleiro até para Monte Junto. Mesmo depois de Monte Junto ainda trabalhei alguns anos por moleiro, depois desisti. Porque mesmo isto foi tudo evoluindo e já não dava para trabalhar na profissão de moleiro. E eu, quando estava na escola, guardava os animaizinhos. Eu comecei a guardar as cabrinhas com 7 anos. Mas isso era ali para cima, para o lado das lapas. E depois, pronto, andava na escola e guardava as cabritas. Depois, quando saí da escola, é que lá na Serra do Monte Junto, então é que eu me dediquei mais à apacentação dos animais, Farol, Val Carvalhal, aquelas encostas todas, aquela serra lá para cima, aquilo, pronto, a guardar o gado, não é? Com 14 anos fui para a floresta e a partir daí não guardei mais gado nenhum. Com 14. Com 14 anos fui para a floresta. Ganhar 30 escudos, se calhar também é importante falar, ganhar 30 escudos como os homens. Com 14 anos eu fui trabalhar para os serviços florestais. O primeiro trabalho foi no Carreiro dos Esses, quando se vai para Cabanas Torres, a arrancar carrasco com sachão, e ganhava 30 escudos tal e qual como os homens. E o seu irmão também, Sr. Jorge? O meu irmão também trabalhou na floresta. Lá é que teve a infelicidade de ficar sem uma vista. É verdade. Isso eu não sabia. Foi. Bateu com o sachão numa pedra, saltou-lhe uma limalha de um sachão por uma vista e ele ficou sem uma vista ali no caminho que se vai para a brigada, que chama-se o Furador. Um grande abraço para o irmão do Sr. Jorge. Um grande abraço para o meu irmão. Está no Canadá. E para os imigrantes todos.
Ele vai ver isto, ao Sr. Jorge. Ah, pois, eu. O irmão ainda trabalhou em Monte Junto também, parece. Trabalhou lá no quartel? Eu fui para o lugar dele, quando ele saiu. Não ouvi, Sr. Armando, desculpe. O irmão do Jorge ainda trabalhou no quartel em Monte Junto. Ai, foi? Foi. Muita gente trabalhava lá, E não era? depois dele sair de lá, diziam que eu tinha ido para o lugar dele. Fiquei lá. Fui contratado para lá por uns dias, depois trabalhei há quase cerca de 30 anos. Temos aqui uma visitante atrás. O que é que se passa? O que é que se passa? Bom dia. Bom dia. Está tudo a andar. Está tudo. E é assim a vida. Pois é. É. Muita gente começou lá a vida, não foi? Todos tempos difíceis. Floresta antigamente, aí tanta gente trabalhava lá. O radar está a funcionar. Eu digo cá em baixo, Sr. Armando. Cá em baixo é só um pavilhão onde o pessoal muda de roupa. O resto é só em Monte Junto, no radar, mesmo lá em cima. Chamava-se o farol. Farol. Era lá acima. Era o farol, lá em cima era chamado farol. Aquelas encostas do farol para lá, para o lado de Cabanas Torres, era para onde a gente íamos com o gado. Eu, o Zé Malha e outros. Claro. Íamos para lá com o gado, para o relvio de Cabanas. Para o relvio de Cabanas, é verdade. Vocês ainda iam para longe com o gado. Mas neste caso o gado ficava lá na serra, no Monte Junto, naquilo que era do meu avô. Eu. Neste caso, no meu caso, não é? Pois. E é assim. Mas eu não gostava daquela vida, tanto que depois fui para a floresta, para os serviços florestais, e dali com 15 anos vim aqui para o Sr. Acácio Filipe Garcia, trabalhar para o Lagar de Azeite. Onde é que era o Lagar do Azeite? O Lagar de Azeite é ali ao pé da Piedade. Está tudo caído agora, salvo erro. O Lagar de Azeite. Lá dentro, já sei. Sim. Já sei. Eu com 15 anos já sabia trabalhar com o lagar manobrar, que aquilo era a óleo, era hidráulico, manobrar aquilo tudo. Com 15 anos aprendi, sabia, e depois com 16 anos fui para a Vipor, trabalhar para a Vipor. Fui lá fazer os 17 anos na Vipor. E depois da Vipor fui para a fábrica, e da fábrica fui para a tropa, e da tropa fui para a Guarda, e foi assim a vida. Uma vida de trabalho. Para a Guarda Nacional Republicana, uma grande instituição. Pois é. Pois. Ora, temos aqui então... Era aqui que dava a entrada da água, aqui havia a entrada da água para a azinha aqui da Sra. Bárbara. Aqui nesta... Portanto, aqui já devia ter sido feito esta parede para altear por cima, para dar desnível para a água entrar aqui por este lado. Estou a perceber. Era aqui tapado agora, mas a entrada era por aqui. Tinha aqui uma entrada, isto agora está muito mais baixo, né? Mas deviam ter feito aquela altura para a água entrar por aqui. Entrava por aqui. Sim. Em cimento. Sim. E por aí fora. Quem era a Sra. Bárbara, que toda a gente agora fala dessa senhora? A Sra. Bárbara, portanto, o dono da azenha viuvou, o Sr. Augusto Zanão. E depois aquela senhora veio para cá, ela e mais duas irmãs. Vieram de Cabanas Torres para cá. Não são naturais de Bragança? Não são naturais de Bragança. Eram 3 irmãs. Era a Sra. Bárbara, era uma chamada Inácia e outra chamada Joaquina. Vieram as 3 para cá, as 3 irmãs, onde formaram família. Ou seja, essa senhora casou com um senhor daqui de Bragança? Exatamente. Essas 3 irmãs casaram todas com o senhor cá de Bragança. E estamos a falar de que anos? Isso aí agora é que já é Isso deve ser no princípio do século XX, se calhar, ou quê? 1910, para aí? Para aí, se calhar, não sei. Isso não te posso dizer. O Lionel era mais velho do que tu, não é? Era mais velho. Mais velho. O Lionel devia ter... Era o mais novo dos irmãos, que eram 4. Era o Lionel, era uma mulher chamada Maria Zelka, e outra Maria Amélia,
E um mais velho que eu não cheguei a conhecer, mas ouvi falar nele, que era o Salvador. E essa senhora é que construiu aqui a azenha ou a azenha já existia? Não, já existia. Ela já veio casar com o senhor que era viúvo, o senhor Augusto XIX. Já tinha a azenha? Exatamente. Ah, está bem. Então vamos lá ver a azenha então. Essa azenha é muito mais antiga que a sua, então. Quer dizer, depois da recuperação. Antes disso, não sei se só conheci lá as ruínas. Portanto, antes da restauração, que o meu pai restaurou-a, esta era mais velha. Agora, o tempo das ruínas que lá existiam, isso não sei. Pois estou a perceber. Pois, agora depois da recuperação disto, toda a gente fala dessa senhora Bárbara. Eu nunca tinha ouvido falar dessa senhora. Eu vinha com as cabrinhas e vinha encontrar a senhora Bárbara ali. Recorda-me bem, parece que estou a ver a senhora. A cozinha está lá ainda às paredes, a cozinha ao lado da azenha, onde eles faziam as refeições. Está lá o forno? Exatamente. E havia uma casota mais ao lado onde arrumavam um carrito que eles fizeram, um carro estreito para caber aqui na serventia, onde iam buscar a lenha para fazer as refeições. E é assim. Porque você não vivia na sua azenha, mas a senhora Bárbara vivia. Exatamente, eu nunca vivi, só cá ficava de noite quando era em serviço. Cá viver nunca vivi. Agora a senhora Bárbara e a família era azenha e moradia. Eram muitas pessoas que viviam aqui, não era? Exatamente. E o Leonel chegou-me a dizer, o Leonel, que trazia o mini dele aqui abaixo. Sim, mais para baixo estar, sim. O Leonel, o filho da senhora Bárbara, chegou-me a dizer, ainda foi há muitos anos, que levava aqui o mini, trazia o mini verde que ele tinha, que eu recordo-me, trazia-o aqui abaixo, o mini. Depois de editar o vídeo, faço um código destes, colocamos lá em cima este código, as pessoas aproximam o telemóvel do código e ouvem a vossa história do que a gente está aqui a contar. Ah, sim, está bem. Não acham boa ideia? É boa ideia. Boa ideia, sim, senhora. Assim as pessoas ficam a saber o que é que se passava aqui. Certo. Foi Onde a água. A entrada da água ali, aquilo era uma mão antiga, fizeram ali, fazer ali a regulação ali da água, ali a entrada da água, podia-se regular ali naquele olho daquela mão ali, depois seguia para baixo. Certo. Agora se vê aqui ainda um bocadinho do... Exatamente. E isto deve ter seguimento. Tinha seguimento? Pois. Onde eu disse que ela, na derivação que ela passava aqui por este lado. Pois, a rigueira de antes era mais alta. Pois. Mesmo a rigueira de antes era mais alta. Agora está muito mais fundo. Tem escavado, a água tem escavado, claro. A água passava. Exatamente. E depois passava por ali. Até à roda, Até à roda. a coisa antes de chegar à roda era um bocado em madeira. E depois em madeira, quando era preciso parar, quer dizer, empurrava-se a calha de madeira para fora da roda, para a azenha parar. A azenha parar. Pois. O Armando é que percebe disso, lá da azenha, como funcionava, isso é que percebe. Isto nesse tempo, isto foi aqui uma engenharia muito à maneira. Hein? Sim, claro, porque sempre já havia. Então Não havia engenheiros. Pois. Não havia engenheiros, nem arquitetos, não havia nada. Julgo eu. Era tudo aquilo que a cabecinha das pessoas idealizavam, não era? Se isto fosse feito como agora, com cimentos e coisas, isto passado estes anos já não estava nada disto aqui. Hã? Pois. Não era, Sr. Armando? Pois. Ela tenho a impressão que alguma já foi recuperada com cimento. Alguma. Agora aquilo agora está tudo, as mostras está tudo lá embaixo no fundo, porque o vigamento apodreceu e caiu tudo lá embaixo, que a gente chamava o inferno. Era onde funcionava as engrenagens todas. O inferno. Para resumir aqui a situação, a água vinha daquele desvio lá em cima para ir afora. Exatamente.
até aqui. Passava aqui, esta telha aqui em pedra, feita aqui por aí abaixo, E aqui era a azenha da Senhora Bárbara. da Senhora Bárbara. Vamos dar a volta então para as pessoas. Pronto. E para as pessoas também saberem, nada disto estava assim. Estava tudo. Pronto, como o senhor Jorge já disse, não dava para a gente vir aqui. Sim, nem faço ideia como estava. Então, desde deixei de vir para aqui. No burro aqui passar e o burro, que isto era estreitinho, o burro até tinha dificuldade em passar aqui, só aqui nesta entrada aqui, não é? Como já disse atrás, se não fosse esta situação, eu nunca mais aqui vinha. Você ficou contente, Sr. Jorge? Estou contente, muito Eu- contente. eu- Estou. Ainda bem. Eu- Muito quando isto foi contente. limpo Fico agora, contente muito você estar contente. quando isto- Diga, Quando Sr. isto Irmão, foi tem que limpo chegar ao pé de agora, si, senão as pessoas não Quando ouvem. isto foi limpo agora, eu até fiquei meio emocionado quando pensei cá para comigo. Nunca pensei já pôr aqui mais os pés onde eu estou agora outra vez. Foi, Sr. Irmão. Foi, sim senhor. Porque é foi verdade. aqui que você aprendeu o seu ofício. Bem, pois, exatamente, eu comecei, foi aqui no moinho, né? Mas pronto, o meu pai nessa altura não tinha azenha, arrendou esta à Senhora Bárbara. Depois mais tarde é que recuperou aquela lá em cima, onde havia aquelas ruínas. É muito importante o teu testemunho sobre isto. Olha. Pois é. Então não é. É assim. Porque você é a última pessoa que sabe esta história. Sim, sim. Aí é que está. De moleiro, exatamente. E até moleiro já. Eu tenho quase 80 anos e se calhar sou o moleiro mais novo do concelho. Pois, se calhar é. Já sei. Então, pois é, isto é muito importante. Eu estou muito agradecida de vocês estarem a fazer isto comigo. Era a casinha onde arrumava o tal carrinho que eu à lenha. Servia de arrecadação. Garagem, vá lá. Tudo indica que sim. Ah, veja lá. Então aqui era a casa da Senhora Bárbara. Aqui está a cozinha. Era a dela e o cozinha, que era a forno. cozinha. Ó, Filipe. Olha o forninho, olha. Olha o forninho da Senhora Bárbara. Olha aqui. Pois é. Quantos anos é que isto não tem? E se calhar era anterior a ela. Isto já era anterior à Senhora Bárbara. Pois é. Isto era anterior à Senhora Bárbara viver aqui. Exatamente, então era o marido já era viu quando ela Foi? quando casou com ela. Foi? Ah, pois, porque o senhor já vivia aqui antes dessa senhora. Exatamente. Ele já era viúvo. Ele já era viúvo. Aqui, abalava-se aqui nesta pedra larga, que era mamó, abalava-se aqui as picadeiras e o picão, ainda está aqui o risco do picão aqui de lado, abalámos o picão. Aqui havia um bocado de terra, que agora já... Isto era do picão, Sr. Irmão. E estes riscos aqui, e assim, a malta passava a melar o picão e aqui em cima no direito era as picadeiras que eram assim largas. Abalava-se aqui a picadeira e o picão fazia estes riscos. O picão é uma coisa em bico, não é? Uma coisa estreitinha. E esta terra aqui diziam que já não pertencia à azenha, era do Pirum. Isto pertencia ao irmão do Augusto Zé Nobre, era o António Zé Nobre, o pai da Maria Romana. Sim, sim. O pai da Maria Romana era o Pirum, mas era o que criou o Pirum. Criou o Pirum, sim, sim. Exatamente. É que esta terra pertencia a ele, não sei. Isso era as versões que eu ouvia. Pois. Aqui era a cozinha e aqui era a E azenha aqui propriamente aqui era a dita. azenha. Aqui é a azenha, que agora está tudo lá em baixo. Aqui à direita era, era uma cama de casal, lá à frente era uma cama onde ficava o original, e eu ficava assim no chão ao lado dele a trabalhar. Quando era preciso levantava-me de noite para carregar a mão, não é? É muito importante o tempo. Então não é, então não é. É, sim. Muito importante, Cristiano. Muito importante. Sim, senhora. Isto aqui é alguma coisa da azenha. Não, isto era uma paredecita que havia aqui. Eu chegava aqui para ver a roda moer, cada vez que vinha aqui para ver a roda. Veja lá na saleja aí. Não, espera, obrigado.
Ai, a moto ficava aqui. Não, a roda do lado de fora, ali, a roda que transmitia, fazia a transmissão cá para dentro. Pois. Para as engrenagens, entrosgas e engrenagens funcionarem. É assim o que se sabe. Até mesmo as pessoas proprietárias desta azenha, se calhar há décadas que não vinham aqui. Pois há ver isto, não era? bastante, há décadas, isso de certeza absoluta que há décadas que não vinham. capaz. Infelizmente o Lionel também já faleceu. Era o mais novo, o filho mais novo da Bárbara. É assim. Isto é que está aqui, isto é uma história muito importante. Eu penso que sim. E o testemunho do Armando é muito valioso, porque em criança ficar aqui realmente é importante. É importantíssimo. Pois é, importantíssimo. Importantíssimo. Os meus pais deixavam-me aqui, eu ainda, nessa altura ainda era criança, mas eu já sabia movimentar a parte de moleiro. Mas como estavam cá as pessoas, a senhora Bárbara e o Lionel, ficavam descansados que eu estava acompanhado. Exatamente, muito bem. Isso é bonito. Pois é. Pronto, e da minha parte eu vinha aqui com as cabrinhas até aqui abaixo e aqui eu lembro-me da senhora Bárbara estar por aqui. Como é que era a senhora Bárbara, Sr. Jorge? Julgo que era, eu já não me recordo muito bem, mas julgo que era uma senhora forte, para o forte e baixa. Julgo que era para o forte e baixa. Era. É que a senhora Bárbara agora toda a gente fala dela. É verdade, é verdade. Pois é. Pois é. Ela está contente. Pois se calhar. Hã? Então não é? Então não está contente. A gente está a dar valor Contentíssima a se isto. estiver a ver. Então não está. Há internet lá em cima. Olha, o Armando explicou aqui uma coisa também muito importante. Aliás, todas, tudo. Foi a forma como amolavam a ferramenta. Era, exatamente. Realmente. Pois é. Coisas que eu desconhecia, claro. E isto tudo, para as pessoas perceberem, tudo isto estava debaixo de silvas. Tudo o que nós estamos aqui a ver. Tudo. Pois. Esta mó, aquele caminho que vimos há bocado da água. Pois, eu faço ideia. Estava tudo debaixo. Esse caminho foi ontem, a limpeza. Esse caminho da água. Sim. Tanto que eu comentei, eu já tinha comentado ali sobre aquele canal ali que possivelmente seria o canal onde levava a água para fazer movimentar, portanto, a azenha. Foi a de louvar quem começou com isto. Louvar, de enaltecer quem teve esta ideia, quem teve a ideia e quem começou. E há duas coisas que nunca ninguém nos pode tirar na vida, que é o que a gente tem no coração e no cérebro. Tal e qual. Isso pode vir quem vier. Tal e qual. Bragança, quando eu nasci, há 70 anos, era uma terra que era um mimo, que era um espelho. Estas terras tudo cultivado. As terras todas cultivadas. 3 máquinas debulhadoras, 15 dias em Bragança a debulhar pão. 15 dias. 15 dias, 3 máquinas debulhadoras. Uma na DEC Moura ao Duarte, outra na DEC Moura ao Rui, que tem o armazém frigorífico, a câmara frigorífica, Sim. e outra quando se entra para a Quinta do Castro, cá em cima, ali era uma era, que era do teu nascimento. 3 máquinas, 15 dias a debulhar pão. Isso é há quantos anos, Sr. Jorge? Tinha eu 15 anos, 16 anos, 17 anos, por aí. 15 dias. 15 dias, 3 máquinas debulhadoras. Nunca tinha ouvido isso. Pois, os terrenos eram tudo cultivado e os animais, os burros e as carrocinhas e os carros de bois acartavam tudo para as eiras, o pão tudo para as eiras. E depois as máquinas debulhadoras faziam o trabalho delas. A vida que esta terra tinha, ao Sr. Jorge? Pobre naquele tempo, era uma vida pobre, mas pronto, era como se vivia. Era o que havia, as pessoas viviam. Mas rica. As pessoas viviam exclusivamente do campo. Há 70 anos, quando eu nasci.
Depois, entretanto, mais tarde, começaram a ir uns para Lisboa, outros para fora, outros não sei o quê, e pronto, e foi-se formando assim. Já viu os visitantes que a gente está a ter aqui hoje ao domingo de manhã? É para espetáculo. Pois é. Pessoas com coisas e não sei o quê, está com andamento. O Sr. Armando já abalou, não é? Ele disse que tinha que ir para a missa. Ai, foi. Ele disse que ainda ia à missa, não sei se ainda vai, se não. Estava ele a dizer, Pronto, é como eu comentei já, acho que estou contente e nunca viria aqui se não fosse este trabalho. Pronto. Onde tanta vez vim para aqui guardar as cabrinhas. Aqui e para vários sítios, porque o meu avô tinha ali um bocado de terreno ali, chama-se a Salgada, logo aqui a 150 metros, 200 metros, está ali um bocado de terreno, chama-se a Salgada, era do meu avô, do lado do meu pai. E então eles andavam por ali a trabalhar e eu andava por aqui com as cabritas. Depois vinha para aqui, para elas comerem as silvazinhas que havia aqui nas paredes, porque nos terrenos não havia silvas. Mas já consegui ir para a missa. Ouvi missa na rádio hoje de manhã. Ai, foi? Foi. Queria agradecer por vocês estarem a fazer isto. Bom, Felipe. Então não é de agradecer. Nós é sempre louvável haver pessoas assim. É. Que ao menos que relembram os nossos antepassados e as nossas... E como as coisas funcionavam antigamente. Exatamente. O teu caso foi muito importante. Foi o teu testemunho foi muito importante. Foram os dois importantes. E é importante. Não, mas porque explicaste, Pois. porque rapazinho Sim. ficavas lá, mais o Leonel e mais a Exatamente. senhora Bárbara, Exatamente. e a zenha a funcionar. Era. Isto são coisas muito importantíssimas. E é importante também que ficar. Eu não sabia nada disso. Pois tu não, pois claro. Não, então. Pois já estavas dentro do assunto, não é? Claro. Porque foi a vossa geração que permitiu que a minha geração tenhamos a vida que nós temos. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Só quer dizer olá. É só visitantes já aqui no nosso circuito. Olhem para este espetáculo. Isto é internet bem usada. Pois. Já viu Pois. como é que é? Se calhar vamos lá ao lavador e a gente acaba lá o vídeo. O que é que vocês acham? Está bem, permite. Está tudo bem. Está tudo muito bem. A ver se também a junta se chega à frente para limpar aquilo. Era Tipo bom, assim. era bom. Era bom. Pois era. Então a azenha do Perum recorda-me muito bem dela estar a funcionar. Pois, é o que eu digo, ainda trabalhei com ela. Então, Por conta do Charrete, ele pedia-me para lá ir verificar, quando ele não era de cá. Eu E recordo-me depois ali embora, manda-se em portas e tal. bem dela funcionar. No tempo do Perum ainda cheguei lá a ajudá-lo a endireitar a mão, porque ele tinha dificuldade nisso. Foi. Pronto. Que é que era a tal situação que você estava a falar há bocado. Da represa. Sim. Pois aqui era a represa de água. Quando falhava a água, que a água era com menos quantidade, punha-se na represa, na presa depois de estar cheia, punha-se a azenha a trabalhar até ela despejar outra vez. Depois voltámos à mesma situação. Chamava-se isso trabalhar à pesada. À pesada. Pois. Ainda era uma boa área. Era. Levava aqui uns bons litros de água. Recordo-me dela cheinha. Cheinha. Lembra-se, Sr. Jorge? Lembro-me, estou bem. Lembro-me bem. Dela cheinha. Esta e aquela lá Havia em cima. um romeiro ali à ponta, mesmo ali à ponta da coisa, era uma árvore enorme. Eu depois cortei porque estava dentro lá, estava a espalhar-se muito lá por dentro. Pois. Pois. As raízes. Sim, senhora. Já está aqui mais pessoas. Isto. E ultimamente, na tarde temos que pôr a água direta para aqui. E ultimamente fiz aqui muitas hortazinhas, tinha água canalizada, que era uma maravilha para aqui. Armando, a água não atravessava a estrada. Havia uma vala aqui, esta borda aqui, depois atravessava aqui, era aqui. Era aqui, olha, é mesmo aqui a entrada dela. Era aqui. Sim. E tem ali, já estou cheio de erva, mas depois tem ali uma coisa para punha-se umas tábuas para encher a presa, punha-se as tábuas. E quando ainda queria que ela enchesse, tirava as tábuas, quando chegava àquele nível, ela corria para a rigueira. Está bem. Pois.
Isso vinha aqui por uma vala fora e depois atravessava aqui. Tudo muito bem pensado. É assim. Tudo para aproveitar os recursos todos. Exatamente. Aí As é que engenhocas dos antigos que eles... Hoje é tudo maquinaria, mas naquela altura era tudo à base de memórias de habilidades. É tal e qual. Oh, Armando, para se chamar o Rio das Figueiras havia ali figueiras. Havia. Eu recordo-me bem das figueiras. Sim. Depois houve a remodelação disto. E onde está aquele caniçal e mais ou menos e por ali havia ali figueiras. Muitas figueiras. Pois. Por isso se chamava o Rio das Figueiras. O Rio das Figueiras. Então eu atravessei isto tem manilhas, mas eu ainda sou do tempo que atravessei isto, a Rigueira a céu aberto. Era aberto, céu aberto. Cheguei, quando era rapazito, ia ter com o meu pai, às vezes com medo de cair na passagem, arregaçava-me e passava mesmo por dentro da água. Eu não me lembro de ser a céu aberto. Pois. Aqui a Rigueira. Pois lembro. A atravessar a estrada. Pois. Recordo-me, eu com 15 anos veio aqui trabalhar para o Sr. Acácio. Passava aqui muita vez. Exatamente. Esta estrada não era assim, então. Não era assim. Não. Isto havia aqui um rebaixamento e a Rigueira passava aqui ao meio. Exatamente. Olha, vinha aqui nesta direção. Aqui. Nem aquelas manilhas existiam, nem nada. Vinha tudo a céu aberto. Tudo a céu aberto, pronto. Ali por trás, aquela horta ali que era a minha, foi herdada do meu avô. Depois ficou para a minha irmã. Olha aí. Olha aí, Obrigado. ficou para a minha irmã, depois a minha irmã vendeu à minha prima. Esta azenha que era do Pirum, acho que isto agora é da Câmara. Foi a Câmara que comprou isto. Mas foi perfeitamente. E aqui ainda tem ali, ainda se vê ali a mó. Tem ali Tem mós. a mó. Tem ali uma das mós e lá dentro, não sei se tem lá mais algumas dentro. Esta azenha que era do Pirum era. Era. Aí dentro não tem nada boa. Está tudo tapado. Eu acho que a porta que era aqui. Era aí mesmo. Era aqui. Era aí mesmo. A porta era aqui. Era aí mesmo. E a gente passava aqui, vinha-se do Salgueirinho do Acácio, eu mais os homens, o pessoal que trabalhava lá, passávamos aqui por carreirinhas. Correr assim, eu passei milhares de vezes, se calhar milhares. É aqui que a gente passava, em vez de dar a volta. Exatamente, atalhava. Era um atalho que nós tínhamos aqui. E eu recordo-me disto estar a funcionar. Isto está, tinha eu 15 anos, vou ao caminho dos 72. Então, Eu ainda só trabalhei aqui com já ela. vimos 3 azenhas. Até à Riba Fria havia mais quantas? Uma, duas, três, quatro. Era do João lá embaixo. Era do João, era da Barba, e esta minha e esta era do Pirum. Eram 4 azenhas que eu entregasse. E aquela mó ainda está muito bem estimada. Aquela está para trabalhar, aquela não se estraga. Aquela está picada e tudo. Pois é. Eu tenho lá 2 de recordação à porta, uma de milho e outra de trigo. É só para recordação, que elas lá estão. Armando, eu julgo que o picado é o sarrabolhento que se nota ali na mó, não é? A mó de trigo é uma picadeira larga, faz o risco largo. Ah, sim. E o picão é só o bico. A mó de milho é picada com picão. Com picão. É só o bico. Pica. E a mó de trigo é com uma picadeira e é uma vez picada à volta e outra à direita. É um género de chapéu. Um género de chapéu. Quando é a direita faz conta que é um género de chapéu. A aba de fora mais larga e vai estreitando assim bico. Sim. Uma vez quando é o pois picado a direito, é mó picada à volta. E a outra vez, da outra picadura seguinte, é o inverso. Sim, senhora. Ao Rio das Figueiras, eu julgo que há 50 anos, que isto foi, mais ou menos 50 anos, que isto foi... É 50 anos. Para aí, não é, irmão? Isto foi construído? Reconstruído. Porque isto não era assim. Não tinha telheiro, não tinha nada disto. Isto já foi, assim. Isto, como eu disse há pouco, isto já foi reconstruído. Como o meu sogro era pedreiro e carpinteiro, o meu sogro é que foi um dos obreiros. Pela Câmara ou pela Junta, não sei quem foi, que reconstruiu este telheiro, pronto, estas coisas. Aqui vinham as senhoras da vara rica. Vinham. No tempo do verão, que havia as secas, era o único rio que tinha água, era este. Pois. Rio, a gente chama rio, mas é os lavadores, vá lá. Pois. Era o único que existia com água, era este.
Ou seja, os lá de cima nenhum tinha. Já, pois água lá em cima acaba. Uma vez que era muita gente. Pois é. Era muita gente que existia e tudo ia para a fonte. Tudo ia para a fonte. e Faziam como- bichas. Exatamente. Ah, era? Havia filas para aí fora. Punha-se canecos e portões. Em fila a bicho, não havia água canalizada. Antes da nada. água canalizada. Antes da água Era canalizada, assim, era era assim. Pois E era. aqui, como fica cá mais numa baixa, Exato. o nascente aqui aguentava sempre mais que os outros todos. Este aqui é, porque pronto, lá em cima há o Rio de Santo António, e lá em cima é o Rio de Cima, depois era o Santo António, e depois era aqui o Rio das Figueiras. E este aguentava sempre com mais água, que fica cá mais no fundo. Era. Exatamente. Exatamente. A vida que isto era. É verdade, é verdade. O que é que vocês acham de estar assim ao abandono? O abandono, está o abandono, mas Quer dizer, Ao abandono, pá. hoje não são utilizados porque há as máquinas de lavar roupa, já hoje raramente se vê aqui uma senhora a lavar roupa aqui nos rios, são umas roupas assim mais pesadas, mas umas coisas que Não era isso, irmão. É disto estar gelado. está isolado. Está isolado é uma pena, realmente. Agora foi. era um bocadinho mais de atenção. Pois é, Haver um um bocadinho, atenção, só que isto haver um agora- bocadinho mais de Vou aqui para a atenção Roça em Rica. relação ao Rio das Figueiras. Porque isto agora está roçado, este bocadinho aqui. Mas eu já cá vim, eu quando vim a primeira vez aqui, lá abaixo à Azenha, a senhora Bárbara, isto não estava nada roçado. E isto estava um desmazelo. Um bocadinho mais de atenção, um bocadinho mais de atenção. Sei lá, ser improvisado, para não estar aqui esta erva toda aqui, ser caiado, para ter um bocadinho mais de brilho. Uma placazinha a dizer o nome, que também não tem. Também podia ter, o Rio das Figueiras, Com a data. para os que vêm, Porque quando vocês forem embora, ninguém sabe nada disto. ninguém sabe, Aí é que está. é pena. Então não é uma pena. Então é uma pena. Eu tenho muita pena. Aqui era onde os animais vinham beber a água. Os animais e Era, eram os burrinhos. chama-se o chafariz, o bebedouro dos animais Era aqui. era o último que nunca chegou a secar. Mas pronto, era o único que tinha água. E a água vinha daqui. Exatamente, vinha daí da A água vinha daqui. Daqui assim, daqui é que vinha a água. Daqui. Agora está a correr, ouve-se correr aqui. Pois ouve-se. Eu já lá na caio. Não, no rio não, estou a amassar barro. Pois é. Pois é, uma pena. Eu Era um bocadinho de cal aqui. Eu acho que havia de haver um bocadinho mais de zelo. Acho que havia de haver aqui um bocadinho mais de zelo. Sei lá. E não era preciso gastar muito dinheiro. Não, era, sei lá. Não era. Sei lá, dar uma raspagem nesta lama, pôr aqui um bocado de pó de pedra ao cascalhinho, para isto bem embelezar mais isto. E agora bocadinho mais de zelo. Pois, e agora muita gente vai passar por aqui. E agora muita gente vai passar por aqui. Estamos aqui há uma hora, as pessoas que já passaram. Já passaram, claro. Já sabe. Aí é que está. Sim, senhora. Em relação ao rio, já se falou tudo. Era um pouco mais de zelo para ter mais apresentação. Para quem vem aqui ver a beleza que está ali, lá embaixo, antiga, aquilo, independentemente de estar em ruínas e ainda não estar limpo, mas é uma beleza que lá está. Pois é. Portanto, isto aqui, se tivesse um bocadinho mais de zelo para estar com mais apresentação, seria o ideal. Isto é uma mensagem que eu deixo a quem de direito. E o nosso castro também, não é, Sr. Jorge? E o nosso castro também. Também. Era tão bonito que as pedras, quando eu tenho lá fotografias, dele que são com as pedrinhas, e agora está assim, Também mas tenho, pronto, a da nossa minha serra também está, e o que é que a gente está a fazer? Pois, É não desistir. é isso, exatamente. Mas uma pessoa fica cansada. Parece que está tudo surdo, parece a mim. E você, Sr. Armando? Opa, o Jorge já disse o que tinha a dizer, está tudo dito, praticamente. É questão de haver assim um bocadinho mais de brio, nas entidades competentes que comandam esta situação, seria melhor.
Muito obrigada por despenderem o vosso tempo todo de mim. Faz mal, Não faz mal. Isso o tempo Muito todo. obrigada. Hoje é Com muito gosto. Hoje é domingo. Para deixar as gravações para os nossos tal nossos e vindores. qual, tal e qual. Porque isto é mesmo importante, o vosso testemunho, então não é? Muito importante. Senão se chega a um ponto que ninguém sabe de nada da história, do historial daqui da situação. Pois é. E você deu-nos aqui uma aula de história dos moinhos, a mim deu-me. Pois, Claro, pois. Isso você disse muita Eu- coisa eu- que eu nunca tinha ouvido falar. que só pode dizer quem está dentro do assunto, não é? Pois Não é, é o meu você caso. que é o Claro. expert. Exato. Pois é. É assim a vida. O nosso Mas Castro, por acaso, olha, é interessante. Agora está vento, não é? Mas todos os dias como levanto é das primeiras coisas que olho é lá para cima para a bandeira. Também A ver eu. para que lado está o tempo. Que lado... pois é, também é, pois é. É verdade, é verdade. Para quem não conhece, o nosso Castro é ali. E este carrasco todo que se vê aqui era pedra, Tudo pedra. tudo pedra. Ó Filipe, vais à minha página. Vais à minha página que está lá. Eu pus na minha página. Eu pus lá o rally, um carro ali na curva da Orera. Ai, eu vi! E olhas para o fundo e vê como é que está o Castro de Pois Bragança, é. o bico da vela. Pois é. E a outra fotografia, eu já não me recordo, mas são duas que eu lá pus na minha página, que eu digo assim lá, o escuro que se vê do lado direito era os calipos, que eram os calipos do Acácio. Era. O resto era tudo pedra. Era. À vista, está tudo branquinho, as pedras todas branquinhas. Ora, isso é fotografia para aí com 70 anos ou mais. Ou mais. Se calhar é. Ah, pois é. E aquela do rally é perto de 50. Ou 50. No Santo Manuel Legião ainda. Pois. Quem era o Manel Gial? Era um condutor de Uma legião andava nos ralis. nos ralis. Uma vez no Valdasma fez a curva, lá em cima, chama-lhe o Valdasma, fez a curva à direita. Foi! O Valdasma é seguir a Costa da Rainha. Exatamente. Né? É seguir a Costa da Rainha, aquela curva depois naquele vale, chama-se o Valdasma. Valdasma, e ele uma vez não foi capaz de fazer a curva, foi a direita. Oh, pronto, isso há 50 anos, se calhar. É capaz. Para aí, É para aí. ou mais, Ao mais. ou mais ou menos. Ou mais. Pois é, realmente. Está bem, Filipe, está bem. Então está feito, né? Tá. Muito obrigada. Nada. Vocês vão almoçar. Eu vou almoçar, não sei o que é, ou é grelhada mista ou é frango. Ainda nasceu certo. Se calhar é arrozinho de pato. É? Se calhar é arrozinho de pato. Pato escondido. Dá aqui já aqui o movimento, olha para isto.